Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus e vamos continuar a nossa trajetória no livro de Êxodo, hoje no capítulo 16. Quero caminhar um pouco nesse caminho da peregrinação do povo de Israel no deserto. Não sei se você teve a oportunidade de nos acompanhar nos 2 domingos anteriores, quando estivemos falando do momento da saída do povo de Israel, da escravidão de 430 anos do Egito, quando o povo esteve diante do mar, e Deus abriu miraculosamente o mar para que o povo passasse a pés enxutos. Depois dessa experiência tremenda com Deus, ao chegar do outro lado, da outra margem, o povo adorou a Deus, cantou, dançou, glorificou a Deus. Logo depois o povo começou a caminhar e 3 dias depois, sentindo sede, o povo começa a reclamar e chega às águas de Mara. E quando eles vão beber aquela água, a água era amarga. Então, mais uma vez, o povo reclama, dizendo a Moisés: por que você nos tirou lá do Egito e nos trouxe para que morrêssemos aqui no deserto? Deus fez com que Moisés tocasse naquela água e a água se tornou em água doce. Porém, pouco depois, cerca de 11 quilômetros depois, Deus já tinha preparado para o povo um manancial, um oásis, Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, para saciar a sede e para, com a sombra, dar descanso ao povo de Israel. É assim que Deus faz. E eu hoje quero ir com você no capítulo 16. Eu vou usar todo o capítulo como referência para esta mensagem. Então, eu peço a você que você abra sua Bíblia aí na sua casa, com a sua família, no capítulo 16 do livro de Êxodo. Eu vou fazer uma rápida leitura e você vai acompanhar. Depois eu pontuarei alguns versículos para uma melhor compreensão dessa linda história que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 16, que nos diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós, para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele os viu, ouviu as suas queixas. Então Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou,
flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o pão que precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. E quando mediram com o jarro, que tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado sagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para os 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná àquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de manhã e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha uma vasilha à medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Amém. Que história maravilhosa. Antes de ler o texto, eu fiz uma pequena recapitulação daquilo que havia acontecido ao povo de Israel, a experiência com o agir de Deus, poderoso de Deus, o esquecimento do povo, a reclamação, mais uma vez a experiência com o poder de Deus, e à medida que o povo ia encontrando alguma dificuldade, se esquecia outra vez. Agora, no capítulo 16, o povo já estava há cerca de 2 meses de caminhada, no trajeto para a terra prometida. O Egito já estava para trás há 2 meses, um tempo de 2 meses. E agora o povo de Israel, no deserto de Sim, entre Elim, e você se lembra que Elim era o lugar onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras, onde o povo descansou, saciou a sede, e o Sinai, o monte Sinai, onde o povo estaria acampado à sua campina, na planície, e onde Moisés teria experiências tremendas com Deus, inclusive, sobretudo, recebendo as tábuas da lei. Foi, então, nesse tempo, que a comunidade de Israel, outra vez, reclamou a Moisés e Arão. Outra vez. Começou de novo a reclamação, ou a dúvida, se Deus de fato estaria presente no meio do seu povo.
a reclamação se deu de uma forma tremenda, porque eles disseram e foram duros com Moisés e Arão, a ponto de dizer a eles: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, porque lá no Egito nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. O povo havia se esquecido da escravidão, de que o peso de Faraó tinha sido tremendamente terrível e a própria ração tinha sido diminuída em quantidade quase para matá-los de fome. E agora o povo, quase que como num delírio, diz assim: nós nos lembramos das panelas de carne que nós comíamos à vontade, a saudade do tempo do pecado, a saudade do tempo da escravidão. E naturalmente, tendo Moisés e Arão à frente, eles reclamam diante dos dois, e com os dois, e dizem a eles: vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. É impressionante, meus queridos, como nós somos volúveis, como muitas vezes nós nos esquecemos facilmente das grandiosas obras de Deus em nossas vidas, do quanto Ele tem sido presente na nossa história, e como foi no passado, assim será no futuro, como tem sido no presente. Mas o povo que vivenciar a experiência da abertura do Mar Vermelho, a experiência das águas amargas de Mara se tornarem em água potável, a experiência maravilhosa das 12 fontes de água e as 70 palmeiras de Elim, todas essas experiências, na primeira dificuldade, no primeiro momento em que parecia que iria lhes faltar o necessário, esse povo começa de novo a reclamar. Não podendo culpar diretamente a Deus, eles culparam os líderes, que conduziam o povo obedecendo a ordem de Deus. Então Moisés, mais uma vez, se dirige ao Senhor, e o Senhor ouve a reclamação. O Deus que ouve a nossa gratidão é o Deus que ouve a nossa reclamação. O Deus que recebe o nosso louvor é o mesmo Deus que percebe quando nos falta a fé. E quando nós desejamos estar distantes dele, voltando para as panelas de carne do pecado. Então, o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, pode avisar esse povo, eles receberão carne e pão, eles receberão a provisão, essa provisão lhes será suficiente. Eu escutei a reclamação desse povo, eu escutei. Moisés volta e diz ao povo o recado do Senhor e fala assim: olha, não sei por que vocês reclamam contra nós. Eu e Arão não podemos fazer nada. Mas quando vocês reclamam contra nós, na verdade, a reclamação de vocês é uma reclamação diante de Deus, porque foi Ele quem os tirou da terra do Egito, da escravidão. Então, eles reúnem toda a comunidade, e o Senhor, que ouviu as queixas dos israelitas, disse assim: ao pôr do sol vocês comerão carne, ao amanhecer vocês se fartarão de pão, vocês saberão que eu sou Deus. E aí, no lugar onde não havia pão e não havia carne, Deus, ao final da tarde, mandou cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. O orvalho secou, flocos finos semelhantes a geados estavam sobre a superfície. Os israelitas não sabiam o que era aquilo e perguntaram: o que é isso? Nunca vimos, não sabemos. Então Moisés disse:
Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Meus irmãos, a provisão de Deus nem sempre é aquela que nós queremos, mas sempre nos vem como provisão de Deus. Nem sempre a provisão de Deus virá em forma de panelas de carne, mas sempre a provisão de Deus virá sobre os seus filhos. Nem sempre a provisão de Deus virá diante das nossas expectativas, mas sempre a provisão de Deus, no momento próprio, no tempo certo, cairá sobre as nossas vidas. Isto é promessa. Jesus Cristo chegou a falar que nós não deveríamos nos preocupar com aquilo que havemos de comer, de beber ou de vestir. Essa é a preocupação dos ímpios, porque o Senhor conhece muito bem as nossas necessidades. Então, o Senhor fez com que caísse sobre o povo pão e carne, e Ele começou a normatizar. Primeiro Ele falou assim: reúnam o chefe de cada família e recolham quanto cada família precisar, à medida da necessidade, à medida que venha saciar a fome, nada mais. E aí o texto diz que famílias mais numerosas tomaram um número maior, uma quantidade maior. Famílias menos numerosas, uma quantidade menor. Mas o importante é que o texto diz que a nenhuma família, quem muito teve, não teve demais, e não faltou a quem tenha recolhido pouco, porque cada um recolheu tanto quanto precisava. Você há de concordar comigo, e é óbvio que às vezes há exceções, mas muitas vezes nós temos, inclusive para o nosso alimento, muito mais do que nós precisamos. Eu me lembro de alguns colegas meus, pastores, de outros países, que já estiveram em minha casa, já vieram ao Brasil, e uma das coisas que eles ficaram assim assustados, assim, como o brasileiro tem fartura de comida. Sabe a sua mesa, que tem aquele monte de coisa diferente para comer? E mesmo nas casas humildes, nós temos variedades. Que bênção, que dádiva. O problema é que às vezes nós reclamamos, não é quando nos falta, é quando apenas a variedade diminui. O povo de Israel teve pão e teve carne. E cada família foi orientada a pegar o necessário. A segunda ordem que Deus deu: vocês poderão recolher durante 6 dias, todo dia cairá, todo dia. No 6º dia, cairá uma porção dobrada. Então, olha só, o que você pegar hoje, não pegue além da necessidade, para guardar para amanhã. Algumas famílias desobedeceram, e no outro dia, pão e carne tinham virado bicho, apodreceram. Mas no 6º dia, vocês pegarão a porção dobrada e podem guardar para amanhã. E eles guardaram, e no outro dia, não tinha estragado a comida. Por quê? Porque Deus nos ensina 2 coisas. Primeiro, Ele nos dá o necessário. Segundo, Ele quer ser honrado. Ele quer que nós separemos um dia para a adoração. Ninguém precisaria sair para trabalhar no 7º dia. Ninguém tinha que ir ao campo recolher carne e pão. Ninguém teria que fazer nenhum tipo de trabalho, porque Deus providenciou para que naquele dia as famílias reunidas reconhecessem que Ele é Deus, que Ele é o doador.
Isso vale para nós hoje, quando tantos irmãos em Cristo estão se esquecendo do dia do Senhor, acham que Deus não é capaz suficientemente para prover para nós, se nós dedicarmos um dia de oração, de adoração, de culto, de serviço, com a igreja reunida. Então nós nos ocupamos de tantas coisas, porque pensamos, amanhã irá faltar. Mas Deus disse ao povo, eu que estou mandando o pão do céu, estou garantindo a vocês, não vai faltar. Mas eu quero que vocês reconheçam isso. E separem um dia, separem um tempo para me adorar, e para servir, e para agradecer. Nós precisamos resgatar o fato de guardarmos o dia do Senhor. E guardá-lo significa um tempo precioso de comunhão, de adoração, de alegria, de adoração, de serviço, como forma de gratidão. Não é um ato obrigatório para que você cumpra alguns rituais num dia. Mas é um reconhecimento, Deus é um Deus provedor, o Deus que proveu durante a semana que se passou, é o mesmo Deus que proverá na próxima semana. Então eu posso separar esse tempo hoje, para adorar a Deus, para não me preocupar com o dinheiro, com provisão, porque Ele é Deus. E especialmente, nesse tempo de dificuldade que vivemos, numa crise econômica, nós precisamos entender que Deus é fiel, Ele vai abrir portas. Quando nos faltar, Deus irá levantar pessoas para nos socorrer. Nós podemos, por exemplo, esta semana fazer isso como igreja. Socorremos irmãos lá do outro lado do país, lá na fronteira quase com a Colômbia, e nós socorremos irmãos que estavam passando fome, não estão mais. Então nós fomos a resposta de Deus. E é assim que Deus age, quando o seu povo o reconhece como Senhor, como Deus soberano, como Deus provedor. Eu sei que na sua casa hoje não faltou o pão de cada dia, e posso lhe afirmar que amanhã também não faltará. Agora, Deus deixa muito evidente a sua tristeza com a desobediência, com a falta de fé e com a ingratidão. Talvez falte comida no prato de alguém por haver excesso de comida no nosso prato. Não por haver falta de comida. Deus quer nos dar o necessário, porque nós não precisamos mais do que o necessário. Deus, que nos deu o pão de hoje, nos dará o pão de amanhã. O texto diz então que o povo descansou no sétimo dia. Havia pão, havia carne, e houve devoção e gratidão a Deus. Mas tem mais um outro ensino. Deus quis deixar essa história para as futuras gerações. O Senhor ordenou a Moisés, disse Moisés, o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, põe numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. O testemunho, o nosso testemunho da provisão de Deus, precisa marcar as futuras gerações. Os nossos filhos precisam ouvir da nossa boca o quanto Deus foi
e tem sido fiel. Eu me recordo, e foi uma experiência que me acompanhou durante toda a minha vida, embora eu não tenha presenciado, exatamente por conta do testemunho dos meus pais. Quando do nascimento do meu irmão mais velho, os meus pais passavam uma crise financeira muito grande. O meu pai estava sem receber há vários meses. A minha mãe, com algumas das gestações dela muito complicadas, perdendo alguns filhos. E meu pai tinha recebido um dinheiro, e naquele dia ele tinha que ir à igreja, e o único dinheiro que ele tinha era o dinheiro referente ao dízimo. E ele falou para minha mãe assim: Edilma, eu estou indo para a igreja, mas eu não sei se o Rafael já estava pronto. A minha mãe tinha muitas vezes aborto instantâneo, e o Rafael já estava assim a ponto de nascer. E ele disse: eu não sei se nós precisarmos de alguma coisa para o Rafael hoje, domingo, isso há 50 e tantos anos atrás, tudo fechado, eu não tenho recurso, não tem nada. E a minha mãe falou assim: Eli, o dízimo é do Senhor, não é nosso. O meu pai se dirigiu até a Igreja Batista do IPS, lá em Campos, e ele foi ao culto, e no momento da entrega de dízimos e ofertas, ele foi à frente, ele colocou o seu dízimo no gasofilácio e se sentou. Logo após ele voltar ao seu lugar, chega um rapaz chamando: seu Eli, o senhor tem que ir correndo, porque a dona Edilma está ganhando o bebê. E meu pai foi, e ele conta que ele volta, né, na época de bicicleta, assim: se tivesse sido 10 minutos antes eu tinha dinheiro, mas é de Deus. E ele chegou em casa, não deu tempo de levar para o hospital, tiveram que chamar uma senhora, uma parteira, e aquela correria, precisando comprar as coisas, e meu pai não tinha um centavo. Quando logo depois chega um menino levando um envelope de um professor do Colégio Batista, que disse assim, sem saber de nada: seu Eli, esse envelope aqui, o professor tal mandou entregar ao senhor. Por ética eu não citarei o nome do professor. Meu pai pegou o envelope e botou assim em cima de um móvel, porque a tensão ali, né, de meu irmão nascendo, em parteira, aquela coisa toda. Passado um pouco o sufoco, meu pai vai pegar o envelope, e o envelope tinha uma oferta de uma pessoa que não era crente em Jesus Cristo, e que lhe mandou um dinheiro, e o dinheiro era o valor do dízimo que meu pai tinha colocado diante de Deus na igreja. Por que eu estou contando essa história? Porque isso marcou as futuras gerações. Eu aprendi, eu sou dizimista, meus filhos aprenderam, eles são dizimistas, e eu quero que eles passem para os filhos deles, para que eles conheçam a fidelidade de Deus, e que Deus é o dono de todas as coisas, e quando parecer que tudo irá nos faltar, Deus vem e age, e nos concede o necessário. Essa experiência de Êxodo 16 é a experiência de muitos cristãos, de cristãos no mundo inteiro, que foram abençoados por Deus quando tudo parecia lhes faltar, quando parecia não haver mais nenhuma solução para os seus problemas. Então Deus agia poderosamente. Mas quando há desobediência e falta de fé, o coração de Deus se entristece. Então eu quero terminar. Meus queridos, minhas queridas ovelhas, nesse tempo difícil, tenham calma, fiquem tranquilos, Deus vai prover.
Não se desesperem, Deus vai prover. Minhas ovelhas, nesse tempo difícil, estejamos sempre contentes com o necessário, e o que nos sobejar, estejamos dispostos a repartir, para que não falte nada a nenhum dos filhos de Deus. Minhas queridas ovelhas, não se preocupem com o dia de amanhã, e separem o dia do Senhor. Não pensem que um dia a mais de trabalho resolverá os seus problemas, se esse dia for um dia em que você deve separar para estar em comunhão com Deus, em louvor e adoração. Minhas queridas ovelhas, confiem em Deus. Minhas queridas ovelhas, usem as experiências com Deus, para que vocês possam marcar as gerações futuras, os filhos, dos netos, dos bisnetos, com a história de vocês. E eu sei que todos vocês, todos nós, temos histórias maravilhosas a contar, de momentos difíceis, de dúvidas e angústias, em que Deus agiu de uma forma tremenda para nos abençoar. Ele continua sendo o mesmo Deus, e que o nosso testemunho e a nossa experiência possa marcar as gerações futuras. Por isso eu termino dando agora o tema da nossa mensagem. Deus tem pão todo dia para você. Que Deus nos abençoe. Amém.